Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Abre o Bico. Você que está em casa, papel e caneta na mão, que lá vem muita informação. Hoje, recebendo uma celebridade, uma das integrantes da monarquia brasileira. Olha o tamanho do nome dela, Jade Yasmin Félix de Azeredo Reis. Ainda falta colocar o sobrenome do marido aí, se brincar, né? O Reis é do marido. Então, o Reis é então do tá marido. tudo certo. Só falta a conta bancária. Você esqueceu desse pequeno detalhe, gente, mas aí o Pix depois a gente deixa no final, tá? Muito obrigado por você estar participando do nosso podcast. Eu trabalho com a Jade durante a semana e aos finais de semana ela continua mandando trabalho para mim, viu? Me fala um pouquinho sobre a sua história. Sua formação. Bom, eu sou formada em Direito, sou advogada, pós-graduada em Direito Público, Direito Empresarial e Advocacia Extrajudicial. Não é essa que eu quero saber, não. Eu quero saber dessa história de modelo aí. Não, mas isso não é formação, isso daí foi uma vocação. Tá vendo? É porque minha mãe fez bem feito, né? Então, assim, mas brincadeirinhas à parte, Bom, nossa, você me pegou essa daí de modelo, hein? Enfim, gente, pra quem não sabe, eu era modelo profissional, contratada de uma agência aqui em Goiânia. Trabalhei... É verdade? Você é prima da Gisele Bündchen, é isso? Oh, não sou não. Ela deslanchou e eu fiquei, né? Ela me deixou pra trás. Mas é porque minha mãe não deixava eu viajar. Mas eu trabalhei em bons anos. Tudo que eu... Assim, a maior parte das coisas que eu conquistei foi através da carreira de modelo. Me ensinou muito. Me ensinou postura, me ensinou como me portar em público. Foi, assim, abriu um leque de oportunidades pra mim. Abriu muito a minha cabeça pro mundo também. Então, foi muito importante pra minha formação como pessoa. Mas não pra eu continuar seguindo, né? Até o fim da minha vida. Porque assim, gente, beleza, isso daqui acaba. Então a gente tem que lembrar que quem vive por estética não dura muito tempo, né? Mas sua família é goiana ou é do sul? Porque você tem o biotipo do pessoal do sul, né? Eu tenho, só o biotipo. Mas assim, minha família é toda goiana, com exceção da minha família paterna, né? Que meu pai, ele é italiano. Então por isso que eu tenho esses traços, nariz grandinho, a boca grandinha, voz alta demais, né? Porque já viu, né? Italiano berra. Cri. Sobre sua vida pessoal, você falou um pouco do pessoal profissional, a gente vai voltar. Você é solteira, casada? Sou casadíssima há 9 anos. Em maio agora a gente faz 9 anos de casado, né? Amor, inclusive. Love you. Conta essa história aí, como é que você conheceu o Gustavo? Gente, pra quem não sabe, ele é casado com o DJ Boca. Um dos ícones da noite goiana, às vezes até nacional. Fiquei sabendo até que internacional. Nossa Senhora, misericórdia, gente, vamos lá, né? Quem diria? Porque eu sou sistemática ao extremo, não parece não, mas sistemática, me casei com um músico, com um DJ, uma pessoa totalmente noturna. Como que eu conheci? Tinha que ser na farra, né, gente? Óbvio. Eu fui sair com meu irmão pra boate. A gente pode falar nome de boates aqui, né? Claro. Pode, né? Não tem mais também? Não tem. Na época era Debu, do Bougainville, e eu era menor de idade. Aí é tempo, viu? Eu sou antiga, mas não tanto quanto você, né? Tem que colocar um dinossauro aqui pra ele, viu, gente? Mas eu conheci o meu marido no Debu, e aí eu fui sair com meu irmão, com a ex-namorada dele, só que aí tinha um porém. Só entra maior de idade, né? E aí meu irmão virou pra mim e falou assim, você falsifica um documento aí. Gente, não escuta isso, não aprenda isso em casa, por favor. Você falsifica um documento aí que eu tento te passar. Editor, bota aquele negocinho que você... Isso, né? Não aprende não, até porque, né, a profissão não condiz. E aí eu dei um jeito lá, a gente fez uns Berega Nights lá, e aí eu fui pra essa boate. Só que aí eu cheguei na porta da boate, o povo percebeu que era um documento falsificado, né? Óbvio, né? Tava a falsificação. Ela preto e branco. Porque assim, a falsificação foi muito bem feita, entendeu? Então... Aí eu fui barrada na porta e aí quem estava organizando o evento era meu marido. E aí chamaram meu marido na porta e aí a hora que ele foi até a entrada, né, ele viu que ele conhecia o meu irmão. Ele já teve contato com o meu irmão em outras épocas de farra também. Seu irmão é bem mais velho que você. Bem mais velho. E aí eles já se conheciam e aí meu irmão pegou e falou pra ele, falou assim, né, vou até falar o jeito que ele falou, minha irmã burra demais, falsificou o documento, só que na verdade ele que me induziu a falsificar o documento, né? E aí, o olhinho do bichinho, né? Ele ia entrar pra festa e sair pro conselho tutelar. Tipo isso. Ele ia me deixar pra trás e louças, né? E aí, meu marido, ele ficou encantado por essa pessoa aqui, né? Lógico, a gente tem que valorizar o nosso passe. E aí, ele me passou pra boate, né? Me liberou a entrada, né? E aí, nisso, a gente ficou conversando. Mas eu não fiquei com meu marido nesse dia, porque eu fiquei com vergonha do meu irmão. Morri de vergonha. E a gente se adicionou depois no Orkut. Muito antigo. E aí, no Orkut, a gente começou a conversar e uma semana depois a gente já tava namorando. Uma semana depois. Eu fiquei sabendo também que além de advogado, teve uma época, para quem não sabe, o DJ Boca, ele fez parte, aliás, ele faz parte até hoje, né, daquele grupo Os Cafetões. Tem aquela música Piriguete, não sei o quê.
E aí, de um certo tempo, você virou produtora, advogada, hold, tudo que precisava. Faz tudo, briga com os outros, tira a mulher do camarim, entendeu? Aquelas folgadas que chegam assim pegando. Bota essa música aí, editor, só pra pessoa saber o que é. As pessoas não têm noção. Isso é dinheiro pra lá mais de quilômetro. Mas sim, teve uma época que assim, a equipe ela era muito enxuta, né? Era somente meu marido e o vocalista. Meu marido, ele entrou fazendo parte, né, como sendo DJ, e aí ele assumiu a segunda voz, ele começou fazendo backing vocal, depois assumiu, né, a segunda voz, e aí começava a ir pro palco também, porque tem toda essa questão, né, gente, antes o DJ fica atrás, aí depois o DJ começa a ir pra frente no palco, enfim. E aí precisava de pessoas para poder gerir a carreira deles, não tinha empresário, tinha a Jade. E a Jade estava no começo da carreira dela também, eu estava entrando na faculdade de Direito, aí a gente quer ser juíza, né? A gente quer ser Deus, né, gente? Então a gente aprende a fazer coisas que vocês não estão entendendo, não. Mas meus contratos são muito bem feitinhos até hoje, inclusive ele usa até hoje, viu? Meus contratinhos, não mexe, não. E nessa história de advogada, modelo e produtora, como é que surgiu a vontade de ser advogada? Assim, a vocação? Bom, eu desde muito nova, eu sempre gosto, assim, fazer justiça, né? A gente usa esse termo, é meio clichê, mas eu não gosto de ver coisas erradas acontecendo com pessoas ao meu redor. E sempre que eu posso fazer alguma coisa, fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu sempre me prontifico a ajudar. E isso é desde muito cedo, desde muito nova. Eu acho que é vocação, sabe? Porque ninguém vai pro direito assim falando, eu sou apaixonado pelo direito. Gente, direito é sofrido demais, a gente sofre demais. Tanto é que até brincaram com a gente, assim, essa semana, não sei se você viu, eu compartilhei um meme nas minhas redes sociais, que é, como que o advogado consegue discutir em audiência sem chorar? É porque a gente chora muito na faculdade, é muito sofrido, o curso ele é muito sofrido. Mas você é advogado com a AB e tudo? Com o AB e tudo, viu, gente? Só tem advogado com o AB. Pelo amor de Deus, não fala que você é advogado, você não tem OAB, não. Nesse tempo todo seu aí, você é uma pessoa muito elétrica, muito acelerada. O que a pandemia impactou na sua vida? Porque todo mundo desacelerou, né, nessa época da pandemia. Ai, gente, a pandemia fez com que eu reinventasse a minha carreira. Eu tive que reestruturar, reinventar a minha carreira, porque eu não sei se vocês se lembram, né? A gente ficou um bom tempo, acho que foi uns 3, 4 meses com processos parados, ou seja, entrada e saída não tinha. Tinha demanda, mas não tinha como a gente judicializar porque não estava andando. E aí, o que eu fui? Eu migrei para a internet. Né, eu tive que começar a mexer com a internet, a criar conteúdo para a internet. O que eu fiz? Eu comecei a assessorar pessoas na internet, do jurídico mesmo, a produzir conteúdo, a falar um pouco mais sobre o direito. E aí eu também fui estudar. A pandemia fez com que eu estudasse mais, né? Pra gente não surtar, eu fiz 3 pós-graduações na pandemia. Então, eu me reinventei. Quantas? 3. Esse é o Instituto Universal, aí 3 meses cada um? 3 online, gente. A gente, né, pra não surtar, a gente tinha que estudar, não tem jeito. E assim, o estudante do direito e fora o advogado... que seu marido trabalha com evento, tudo também parou, né? Parou tudo. Então, assim, você tem que se reinventar. Nossa, eu achei que eu ia morrer, gente. Quem não achou que ia morrer na pandemia tá errado, porque eu juro pra vocês, era uma loucura muito grande. Meu marido saía pra ir no supermercado comprar pão, voltava, eu dava banho nele de quiboa e álcool. E é sério. Você é surtada com isso. Nossa, surtada. Eu comprei caixa de máscara. Eu tenho caixa de máscara até hoje, porque eu fiquei com muito medo de morrer. Até porque eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo. Então, não que eu tenha medo de morrer, mas eu fiquei com medo, por exemplo, de ficar sozinha. Meu marido morrer e me deixar, ou então eu deixar meu marido sozinho. Sua mãe morreu devido à pandemia, o Covid? Não, ela morreu anos antes, né? Foi em 2016. Foi devido a um câncer. Infelizmente, quando a gente descobriu, já estava com metástase. Mas ainda bem que minha mãe não viveu na pandemia, porque se eu tinha mania de limpeza, se eu surtei, minha mãe surtava 3 vezes mais. O surto veio dela. E ela morava com vocês? Não, morava próximo. E aí, nesse processo todo da sua mãe, você teve que se reinventar, teve muitos intempéries, ela faleceu rapidamente? Como é que foi esse processo? Bom, foi assim, a gente descobriu a doença da minha mãe em dezembro de 2015. Na época eu trabalhava com produção de eventos. Eu sempre fui ligada com evento, eu gosto, é uma área que eu me identifico muito, mas não é uma área que eu sou apaixonada, eu gosto de ver as coisas acontecendo. Então, em dezembro de 2015, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Em dezembro de 2016, ela faleceu, foi 1 ano no total. Eu estava terminando a minha faculdade, eu tive que trancar a minha faculdade para poder ajudar minha mãe no tratamento, só que meus professores não deixaram com que eu trancasse a faculdade. Eles me deram a opção de estudar em casa.
E aí aplicar a prova, somente na aplicação da prova eu ia presencialmente, né? Isso que naquela época a EAD não era tão, assim, corriqueiro. A pandemia acelerou esse processo. Exatamente. Né? Naquela época lá não se ouvia falar, né, nessa oportunidade, nessa viabilidade também, né? Então eu fiz o último ano da minha faculdade, inclusive fiz 11 matérias no último período, graças à ajuda dos meus professores. Todos os professores? Todos os professores. Algum especial, assim, que você... tem algo marcante? Falou assim, não, isso aqui marcou pra minha vida. Tem. Na faculdade tem o professor Rony, que inclusive ele foi meu professor que me avaliou na banca de TCC, né? Que eu fui aprovada com louvor. Qual que era a matéria dele? Dele, salvo engano, agora era Direitos Humanos. Era algo do Direitos Humanos. Uhum. E o meu TCC foi do Direito Penal e Direitos Humanos. Eu sou eternamente grata a ele. Assim, ele era um psicólogo. Tinha dia que eu chegava na BED para fazer prova, ele me ajudou demais, assim, os professores me entenderam super. Então, eu tive uma rede de apoio muito boa, não assim familiar, mas fora, né, externa, muito boa, graças a Deus. Deus coloca anjos na vida da gente, né? E sua mãe incentivava você a modelar essas coisas, ou não, ela era contra? Como é que é essa história de você com a sua mãe e essa conversa com passarela? Vamos lá. Minha mãe, assim... Né, mãe, gente? Mãe sempre acha o filho bonito. Mãe acredita, fala assim, nossa senhora, minha filha é a mais linda que existe. Minha mãe acreditava fielmente que eu era a pessoa mais linda do universo. Só que minha mãe não era a favor da modelagem. Ela não gostava. Por quê? Porque é um mundo muito difícil, gente. Quem tá ali dentro também, assim, do ramo de moda, é muito complicado as situações que você se depara, as situações que você é colocado também. Então, minha mãe, ela tinha muito medo, assim, ela prezava muito minha saúde mental. E minha mãe tinha muito ciúme mesmo. Então, ela ia comigo em casting, ela ia comigo em foto, ela ia comigo em desfile. Minha mãe era mãe coruja mesmo. E, assim, pelo fato de eu ser a única filha mulher, também a mais nova, né? Então, tinha um ciúme em cima dessa questão. Só que ela não era favorável, não. Quando eu fui para a faculdade de Direito, aí minha mãe já falava que eu era advogada desde o primeiro período. Minha mãe já falava, essa minha filha que é advogada. E eu nem era advogada, mas ela já me apresentava como advogada. No primeiro período? Primeiro período. Aí você era advogado sem OAB? Sem OAB. Tá vendo, gente? Aí, ó, a família, né? Mas aí, infelizmente, a minha mãe não me viu tirando a OAB, né? Ela não estava viva para poder ir comigo pegar a carteira da OAB, mas ela estava presente comigo. Depois eu conto para você mais pra frente aí o porquê que eu tenho certeza que ela estava comigo. Sua mãe era tão braba, pelo que eu percebi, tão nervosa, que ela queria prender o seu marido, Gustavo Boca. Nossa senhora, ele contou. Gente, é cada coisa, sem brincadeira, que parece duas. Vamos lá, gente. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a namorar. Eu me casei com meu primeiro namorado, né? E aí... Não, primeiro e único? Primeiro e único. Pro resto da vida. Se não for, eu pego ele no caixão e falo, vai me aguentar debaixo do caixão, sim, senhor. A lascada. Meu filho, aqui, ó, já era. Colocou a aliancinha no dedo, já era. E aí, com 17 anos, gente, né, meu marido DJ, eu saía, só que eu tinha horário pra chegar em casa. 10 horas da noite eu tinha que estar em casa. Só que um belo dia, né... Você acompanhava todos os eventos? Todos os eventos, todos. Até hoje então você não estudava, não Lógico trabalhava? Que eu estudava. Óbvio que eu estudava, trabalhava. Meu filho, nossa, deixa eu te falar, quando a gente tem 17 anos, a gente tem uma energia que é surreal. Só que aí você faz 30, parece que você tá com dengue, né? Se você fica uma hora, você dorme uma hora a menos assim... Isso que você não bebe, né? Exatamente. Imagina se eu bebesse, misericórdia. Aí você vai descobrir que ressaca é dengue, chikungunya e zika vírus. É 3 dias pra recuperar. Nossa senhora, socorro Deus, não dou conta. Mas voltando, aí eu com 17 anos fui com ele pra boate, inclusive a House Garden, né, gente? Ó, fãs da House Garden. Alô, mexicano, queremos você aqui, viu? Exatamente. Tem história demais. Reabre o House Garden, pelo amor de Deus, que Goiânia não tem boate mais não. Opa. Enfim. E aí eu tava lá, e aí meu marido pegou e conversou com a ex-sogra, cumprimentou a ex-sogra dele lá embaixo. Eu tava no camarote, ele conversou com ela lá na pista. Aí eu fiquei encucada que aquilo lá me incomodou, porque eu ciumenta, né? Eu falei, cara, não vou embora enquanto essa mulher não for embora daqui. E não fui. Deu 10 horas nada, 11 horas nada, meia-noite nada, 1 hora nada, 3 horas da manhã nada, 4 horas nada, 5 horas. Você ia nos eventos e deixava ele terminar os eventos? Eu deixava, eu ia embora 10 horas e ele ficava até o final. Confiança que era mato. Só que nesse dia não. Aí 5 horas da manhã eu apareci. 5 e meia, quase 6 horas eu voltei pra casa. E nisso minha mãe tava esperando a gente lá na portaria do prédio. Minha mãe já tava com um bico daquele tamanho, putaça de raiva. Pode falar palavrão, né? Não. O horário permite. Abre o bico. Então, inclusive, se você quiser molhar o bico também. Nossa, vamos molhar. Mas minha mãe tava putaça de raiva, assim, já querendo... nossa senhora, fez um escândalo na portaria e falou, vamos pra delegacia que você tem que casar com a minha filha. Eu com 17 anos, gente, 17 anos. Minha mãe já querendo me casar. Entendeu? Eu tava no começo do namoro. E ele sempre falava que queria casar comigo. Queria diminuir a despesa de casa. Eu tô achando também. Minha mãe queria era desinfetar lá de casa, né? Mas tudo bem. E aí ela pegou, não sei o que, vamos. Aí ele... Nossa, meu marido é bonzinho demais. Ele pegou e ainda foi com a minha mãe pra delegacia.
Meu Deus Ele do foi céu. pra delegacia da mulher. Gente, mal vexame. Isso daqui ninguém sabe. Nossa, isso aqui vergonha, que situação. Aí a delegada pegou e foi conversar com ele. Falou pra ele, vocês maneiram um pouquinho. Falta quantos meses pra Jade fazer 18 anos? Faltava 2 meses pra eu fazer 18 anos. Segura. A gente tá vendo aqui que a dona Sandra, que era minha mãe, né? Que tá meio assim... né, com o ânimo alterado, ficou brava, dá uma seguradinha e tal. E aí, beleza. Ela não quis registrar a ocorrência. Não registrou, porque a delegada pegou e colocou panos quentes deu uma em de cima. psicóloga lá. Deu, lógico, consertou. Aí a gente foi embora pra casa, meu marido trouxe a gente de volta pra casa, porque ele levou e teve que trazer de volta, né, óbvio. E aí eu ainda tive que ir pra aula. Eles levou pra ser preso. Exato, ele foi lá e falou, não, eu me entrego, mas ela que não quer casar comigo, entendeu? Meu marido bonzinho demais, bonzinho demais. Vai direitinho pro céu. Vai direitinho, sem nem curva. Que história é essa? É filha do Oswaldo Montenegro? Opa, não sou não. Minha mãe teve um caso, assim, um namorico com o Oswaldo Montenegro. Gente, meu Deus do céu, já pensou se... Não, sem brincadeira, eu acho que é o destino. Porque eu casei com um artista. Quase que meu pai era um artista também, uai. Jade, nessa trajetória sua, após a morte da sua mãe, você entrou num quadro de depressão muito grande. E aí isso envolve muitas coisas. A depressão é uma doença muito séria, tem que ser tratado como utilidade pública. Como é que você conseguiu sair do fundo do poço? Porque às vezes tem muita pessoa assistindo que não sabe que existe uma luz no fim do túnel, existe apoio de profissionais, existe a família também, a pessoa se isola, né? Sim. Como é que foi a sua situação com relação a isso? Bom, foi assim, minha mãe, ela faleceu em dezembro de 2016, né? E aí, assim, eu entrei em depressão já após o falecimento da minha mãe. Só que eu não percebi que eu estava em depressão, porque Ninguém percebe, né? A gente tem aquela carcaça, assim, de ser muito forte, de ter aquela estrutura de ser muito forte. Só que aí eu me vi cada vez mais, assim, me isolando, sabe, das pessoas. Eu não tinha vontade de sair de casa, nem nada. E aí o estopim mesmo, pra gente entender que eu estava num quadro de depressão, antes de ser diagnosticada de fato, foi que sempre no nosso aniversário de casamento, que é em maio, a gente sempre sai pra jantar. 10 de maio. E, Gustavo, você esquece essa data pra você ver. Esquece pra você ver. Depois eu vou contar um outro episódio aqui que ele esqueceu meu ovo de Páscoa. 10 de maio. Aí a gente sempre saía pra jantar, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, nesse dia, ele me ligou e falou assim, não, amor, tô chegando em casa, se arruma que a gente vai sair pra jantar. Beleza, eu comecei a me arrumar. Só que aí, na hora que ele chegou em casa, eu falei pra ele, eu não consigo sair de casa. Aí ele, mas o que você tem? Aí eu comecei a chorar. Você teve pânico também? Foi. Aí eu comecei a chorar. Ele, não vamos sair de casa não, nem nada. Só que a gente vai marcar uma médica pra você, um psiquiatra. Eu falei, ok. E ele já estava percebendo que eu estava no quadro depressivo, só que, né, a gente não percebe. Aí eu fui no psiquiatra, fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão grave. E aí eu tomava 3 medicamentos tarja preta. Eu tomava medicamento pra acordar, pra eu sorrir durante o dia e pra dormir. Nossa. Então eu fiquei assim muito dependente de medicamento mesmo. E aí terapia, ano vai, ano vem, e aí você tenta estudar daqui. Inclusive eu comecei a estudar pra OAB, eu estava com um quadro depressivo grave, que o meu psiquiatra, ele foi um anjo na minha vida, assim, que ele conseguiu dosar os medicamentos para eu conseguir estudar. Mas, assim, a saída mesmo, minha válvula de escape foi a atividade física. Eu me encontrei, eu me livrei da depressão mesmo, assim, eu falo que eu estou livre, que eu não tomo nenhum medicamento há mais de 1 ano, quase 2 anos, graças à atividade física. Você ganhou peso nessa época da depressão? Nossa, demais. Eu fui do manequim 38 para 44, isso é surreal. Surreal. Tem um antes e depois eu libero pra vocês aí um antes e depois aí que vale a postagem. Hoje você faz exercício físico. Faço. Tem algum que você, assim, não, é musculação, ou é caminhada, ou algo que você, não, vôlei, beach tênis, está na moda? Tem 2 atividades. Eu falo que são, uma complementa a outra, né? Eu não vivo sem corrida mais, hoje eu sou corredora de rua. A gente fala que é atleta de alto rendimento, né? Porque você traça metas e você treina para aquelas provas em específico. E você tem que fazer a musculação também para complementar. Então, uma coisa ajuda a outra. Mas, assim, o que eu falo que eu vou sair para reunião lá em casa. Tem hora que eu tô estressada, alguma questão assim, eu falo pro meu marido, eu vou sair para fazer uma reunião. Ele, como assim? É correr. Eu corro, eu alinho meus pensamentos, eu alinho minhas ideias todas. Então, assim, fazer higiene mental com a corrida. Com a corrida. A corrida me salvou, a atividade física me salvou. E como é que a corrida apareceu na sua vida? Como que ela apareceu? Vamos lá. Porque belo dia. Tem vários esportes, entendeu? Por que a corrida, né? Que as pessoas perguntam. Por que a corrida? Foi assim, ó. Eu tenho amigos advogados que correm. E aí, um belo dia, teve uma amiga minha em específico, eu vou até falar o nome dela, que é a Lamária. Lamária, amo tu, de Itaberaí. Ela postou que ela tava correndo com uma camisa verde limão. Aí eu falei, gente, mas peraí, deixa eu olhar isso daqui, né? Aí eu peguei e fui pesquisar o nome da equipe.
Entrei em contato com a Nessa época equipe. você tava com manequim 44. Tava manequim 44, loucamente, bebendo Coca-Cola adoidado. Café da manhã, almoço e janta. Ixi, e pra escovar os dentes também. Era bem assim. E aí eu entrei em contato com essa equipe pelo WhatsApp e ele falou assim, era na sexta-feira. Do nada, isso assim, eu tenho esses gatilhos, sabe? Se eu falo uma coisa assim, é do nada que vira a chave. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, ó, eu marquei a aula experimental pra amanhã, sábado, 8 horas da manhã, lá no Ricardo Paranhos. Tô indo. Ele, beleza. E ele achou que eu não ia, não. O despertador tocou, eu fui lá, fiz porque eles pedem pra gente fazer um testezinho, né, pra ver se a gente tem um condicionamento mínimo. Consegui fazer e dali eu não saí mais. Não saí mesmo, assim. E eles, até o professor, ele falou assim, Jade, eu preciso que você tenha um compromisso comigo 3 vezes na semana. Você consegue? Eu falei, consigo. E é uma coisa muito forte, assim, se eu falo uma coisa pra você, minha palavra não tem curva. Se eu falar pra você, eu vou fazer isso daqui, eu faço. Eu tenho isso desde sempre. E aí, dentro do grupo de corrida, qual que é a sua meta? A minha meta agora é uma meia maratona. Eu estou treinando para 21 quilômetros agora, uma prova que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é a Maratona do Rio Oficial. Eu estou indo para meia maratona. Teve algum que te marcou muito? Você falou assim, nossa, isso aqui foi um divisor de águas. Teve. Foi inclusive a mesma prova no Rio de Janeiro. Ano passado foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Sozinha que eu falo assim, sem meu marido, eu fui só com amigas. Eu fiz 10 quilômetros. Você nunca viajou sozinha? Nunca tinha viajado sozinha. Nunca. Rapaz, esse DJ Boca, ele é bom de conversa, hein? Meu Deus do céu. Esse aí sabe passar a conversa. Nunca tinha viajado sozinha, nunca, assim, morria de medo. Fiz check-in tudo sozinha, gente. Se você estiver vivendo em cativeiro, você avisa a gente aqui. Que a gente... Vou pedir uma pizza pra vocês. Mas, assim, é porque nunca teve essa necessidade mesmo. E essa, assim, aconteceu porque ele tinha evento, não conseguia me acompanhar. E aí a gente entrou num consenso, deu tudo certo e eu fui. E aí, assim, pra mim foi um marco muito grande na minha vida mesmo, assim, de independência, de eu entender que eu conseguia fazer coisas que eu me proponho a fazer, de mostrar pra mim que eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser. Então tem a Jade modelo, tem a Jade produtora, tem a Jade advogada e tem a Jade digital influencer, que isso toma um tempo danado, produção de conteúdo, o que postar. Às vezes você faz uma coisa boba, dá um retorno grande de engajamento, às vezes você produz uma coisa que a expectativa não dá nada. Flopa, né, que a gente fala. Nossa senhora, eu odeio quando eu posto alguma coisa, a gente flopa. Inclusive, eu quero fazer aqui uma reclamação. Quando eu postar uma coisa elaborada, a gente curte, comenta, compartilha, ajuda essa pessoa que vos fala. Vocês não estão entendendo tanto que é difícil não, que você colocar a cara a tapa na internet, é muito humilhante. Inclusive, já pego uma chavinha também aqui, porque assim... Quando a gente começa a produzir conteúdo na internet, Danilo, todo mundo chama a gente de blogueirinha. Ai, olá, blogueirinha, olá, blogueirinha. Cara, vocês acham que é ofensa? Não é ofensa, sou blogueirinha mesmo. Não, sou blogueirinha não, sou blogueirona, porque eu tenho 1,78 de altura. Tem diferença de blogueira para digital influencer? Cara, eu não vejo. É igual motoqueiro e motociclista, teve esse debate aqui esses Eu vou te dias. falar assim que eu não vejo não, porque assim, de qualquer maneira, digital influencer você influencia pessoas na internet, mas eu não gosto de falar que eu influencio as pessoas, eu gosto de falar que eu ajudo pessoas, porque tem muito conteúdo que eu posto ali, às vezes tem uma entonação de brincadeira, mas tem uma mensagem no final. E eu acredito, assim, que a internet, porque assim, consumir mais do mesmo, né, eu acho que não é viável, não tem nem por que você tá na internet. Então, eu gosto de levar conteúdos interessantes para as pessoas que elas se identifiquem comigo, que seja na atividade física, ou seja no direito, ou então seja uma caneca que eu posto, assim, que a pessoa acha interessante, um desconto interessante. Eu acho que a internet, ela tem muito para agregar. Infelizmente, ela deu vozes para pessoas tolas, infelizmente, mas tem muita pessoa boa ainda na internet e eu acredito que isso ainda é só o começo. A internet, ela vai abrir muito leque para muitas pessoas. Modelo, produtora, advogada, digital influencer, blogueira, como queira intitular, e agora servidora pública. Como é que é isso? Nossa senhora, gente, aí depois você coloca assim, Severino. Tô brincando. Mas assim, gente, servidora pública eu acho que é uma paixão que eu tenho. Assim, Primeiro conta, né? O que você tá fazendo. Vamos lá, gente. Nossa senhora, esse é babado. Aí é novinha, notícia fresquinha. Tem 4 meses, né, Danilo, que eu tô lá no gabinete? Acho que é por aí. Eu acho que tem 4 meses. Eu fui... De quem? Eu vou falar agora. Meu Big Boss. Inclusive, coloca aí Big Boss bem grande, assim, tchá, 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 holofote pro Big Boss. Eu estou trabalhando agora com o Thiago Guiotti, vereador por Goiânia. É uma pessoa muito incrível, a qual, assim, eu tô aprendendo muito. Inclusive, o Danilo é chefe de gabinete, ele é o boss, entendeu? Tem o Big Boss e o boss. Eu tô, assim, eu fui muito bem recepcionada pela equipe, tô lá no corpo jurídico, né? A gente recebe coordenadora do jurídico, né? Ai, que chique, coordenadora do jurídico, gente. Gente, peraí que eu fiquei nervosa, deixa eu beber água. Mas é verdade, assim, essa oportunidade já apareceu pra mim, né, como coordenadora do jurídico tem 1 mês.
Mas desafio, né, gente? A Jade é movida a desafio. Eu acho que a gente perde o nosso propósito, o nosso papel na vida quando a gente não tem desafio. Então, ali é um papel muito grande que eu desempenho. É um papel muito importante. Vocês, assim, que estão na frente, no front stage, vocês não têm noção do que acontece na vida de um vereador no backstage. E agora, mais do que nunca, a gente ainda está tendo um holofote maior ainda, né? Que é a SEI da Comurg, que foi instalada, que é para a gente poder fiscalizar. Né? O papel do vereador é fiscalizar mesmo, mas assim, a gente trabalha minuciosamente para que as atividades sejam entregues com efetividade para a população goianiense. E é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, e não é só o jurídico que trabalha, né? A gente conta com o administrativo também, então, assim, todo mundo ali é interligado. Para mim, por que servidora pública, né? Assim, você pontuou muito bem, que a Jade é meio que um Severino, eu faço de tudo um pouco. Mas essa paixão pela política, ela surgiu tem muitos anos. Inclusive, eu trabalhei... Na minha primeira campanha política foi com o Jovair. Foi campanha de prefeito. E aí eu vi, assim, eu sou meio tendenciosa para o direito público, para essa área administrativa. É uma parte, assim, que eu sou muito apaixonada, que é você ver aquilo que está escrito no livro sendo utilizado na prática, né? E quando você vê na prática, que nem aquela cara daquele memezinho, assim, do menininho abrindo o olho... E acontecendo mesmo, sabe? E você poder fazer parte disso, você poder ajudar um vereador a propor um projeto de lei, ajudar um vereador a levantar ideias que vão beneficiar uma parte da população, isso é surreal. Isso é uma sensação, assim, de dever cumprido muito grande. Então, eu acho que eu estou ali para cumprir um propósito, que seja com o Thiago, né? Que seja com o Danilo, mas que seja principalmente com Goiânia, né? Porque eu me incluo também nessa parcela da população que cobra coisas de Goiânia. Então, se eu cobro coisas, né, dos vereadores, dos nossos políticos, por que não eu poder ajudar a entregar? Já que eu estou ali no backstage, por que não? Né? Então, foi um desafio muito grande, é um desafio muito grande, e eu sou muito grata pela equipe, eu sou muito grata pela oportunidade que está sendo me dada, assim, me passada. E eu tenho certeza que a gente vai lograr muito êxito ainda. Tem muita coisa boa por vir. Você fala que já tinha contato com a política, você vive... Você é uma política nata. Porque o político não é só quem está em cargos, não. Mas você se candidataria a algum cargo? Nossa, não consigo. Vamos lançar você para vereador. Nossa, misericórdia. Mas você gosta de falar, gosta de ajudar as pessoas, velho. Mas assim, aí agora entra aquela questão. Eu gosto do backstage, eu não gosto do front stage, que é colocar a cara. Não gosto. Precisando de mulheres na política. Nossa, gente, eu morro de pânico. Pensa o horário eleitoral, a Jade falando. Eu não dou conta. Não dou conta. Vou distribuir tênis pra todo mundo. Vamos, gente, o Whey Protein pra todo mundo. Inclusive, gente, parcerias. Olha, por favor, Danilo, cadê as nossas parcerias de lojas aí, ó, de suplementos? Eu tô precisando, investe em mim. Olha, gente, usando o jabá aqui. Eu tenho condição de ter desse? Uai, mas não é? Ei, Murilo, nós estamos lascados aqui, Nossa, Murilo. Gente, pelo amor de Deus. Danilo, me ajuda, Danilo. Eu já te falei, porque senão é você que vai ter que me patrocinar. Então, vamos mudar. Um show que marcou muito sua vida. Nossa, um show que marcou. Teve dois, mas. Sem ser dos cafetões. Eu tenho um cafetão em casa. Mas teve dois shows que marcou, assim, muito a minha vida, muito. Um deles foi do Maroon 5, que foi antes da pandemia, foi um final de semana antes de ser decretada a pandemia. Que foi é minha banda de adolescência, né? Dourada? Não, foi lá em Brasília. No estádio, eu não sei o nome do estádio lá, gente, como é que chama o estádio? Isso, esse mesmo. Foi incrível, eu chorei igual uma criança, assim, porque é a banda da sua adolescência, né, da sua pré-adolescência, a fase que você tá apaixonada, né, começando a namorar, a ver as pessoas, assim, com outro olhar, e aí, né, aquelas músicas, assim, que você vai ver a tradução, assim, nossa senhora, toca, e eu chorei igual um neném, meu marido tava comigo. Ele chorou também? Não chorou, ele ficou me julgando. Ele olhava assim, falava, o que eu tô fazendo aqui? Não, porque é banda de adolescente, né? Assim, pré-adolescente de menininha, apaixonada. Mas, inclusive, Adam Levine, volta de novo que eu vou. Eu vou de novo. E o outro show foi o do Green Day, que foi no Rock in Rio ano passado. Nossa senhora, mas eu gritei igual uma condenada também, né? Tem, inclusive, no Instagram aí, gente, louca. Mas foi top. Uma viagem que marcou muito. Uma viagem que marcou muito foi para Buenos Aires, a minha lua de mel. Sou apaixonada por Buenos Aires. Assim, o povo fala que tem essa rixa, né, dos argentinos com brasileiros. Eu fui muito bem tratada lá, nós fomos muito bem tratados. E tem outra viagem também, assim, que me marca muito, que é sempre que eu volto lá, é muito emocionante para mim, que é Cabo Frio, Rio de Janeiro, porque eu cresci em Cabo Frio, né? Minha mãe, quando ela se casou novamente, ela se casou com um carioca, a gente morou em Cabo Frio.
Então não sabia dessa parte não. Você é goiana, então tem raiz no Rio de Janeiro. Eu tenho raízes no Rio de Janeiro. Então eu tenho uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro, mais especificamente com Cabo Frio. A região dos lagos ali é maravilhosa. Nossa. Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. O cheiro da cidade, assim, eu tenho restaurantes favoritos que até hoje estão abertos lá. O cheiro da cidade, ela me traz uma memória afetiva muito grande. Inclusive, minha mãe, ela foi cremada e a gente jogou as cinzas dela em Cabo Frio. Nossa, a pedido delas, que ela já tinha falado, a gente conversava sobre isso e eu tenho um vínculo muito grande com aquele lugar. Que legal. Livro, deixa eu pensar aqui. Nossa, eu leio tanto. Eu tô lendo um agora que chama O Sol é para Todos. Fala, assim, brevemente fala de um... Motivacional? Não é motivacional, mas fala... assim, tem muita ligação com o direito, mas é um best-seller. Ele fala sobre uma família, assim, de brancos, onde o pai era advogado, e aí ele teve que advogar para um negro. E isso, na época, né, pra época, foi algo muito, assim, marcante, porque a sociedade começou a julgar muito pela atitude, falava, porque ele tá defendendo aquele negro, os filhos assim, sofrem muitas retaliações por causa disso. E eu ainda não terminei o livro, eu não posso falar o final, mas eu sei mais ou menos a história, mas não vou contar pra vocês. Mas, gente, compra aí, O Sol é para Todos. Esse livro é sensacional. Religião, o que você acredita em Deus, não acredita? Você tem uma religião? Eu tenho uma religião, eu sou católica, mas assim, eu não sou praticante, né? Que assim, não frequento a igreja nem nada, mas eu acredito em Deus. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei brigada com Deus, gente, não é feio eu falar isso pra vocês, eu fiquei muito revoltada com Deus, com religião, assim, eu nem rezava mais, não orava mais, não conversava com Deus, fiquei de mal mesmo. E aí eu me reencontrei com Deus uns meses depois do diagnóstico de depressão, porque eu precisava ter uma saída também. E Deus, ele abriu muito a minha mente, assim. Mas eu acredito em Deus, não em religião em si. Um melhor amigo ou uma melhor amiga que você pode ligar qualquer hora do dia, inclusive de madrugada? Meu marido. Não, isso não conta. Meu marido não. Então eu tenho uma melhor amiga, tem a Olha, melhor amigo, tá vendo aí, né? Não, mas assim, em primeiro lugar, quem eu penso? Tipo, ai, nossa senhora, eu preciso falar com alguém. Meu marido. Eu preciso brigar com alguém. Meu marido também. Mas eu tenho uma grande amiga que, inclusive, a corrida me trouxe. A corrida, ela tem dessas coisas também. Ela proporciona muitas coisas boas pra gente, não só físicas, mas mentais também. Mas eu tenho uma grande amiga mesmo, que se eu precisar, eu tenho certeza que ela não hesita em me ajudar, é a Cerise. A Cerise, inclusive, ela tá treinando pra uma maratona agora, a gente vai correr junto. Minha maratonista, amo você. Uma qualidade da Jade? Eu sou muito sincera, muito verdadeira. Um defeito da Jade? Minha sinceridade. Faz sincericídio? Sincericídio. Minha cara não nega. Se eu não gosto de uma coisa, você entende pela minha cara. Jade, obrigado. Conheci a Jade, advogada, produtora, modelo, servidora pública e corredora de maratona. Severino. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Ai, gente, a mensagem é que nunca duvidem da sua capacidade. Vocês dão conta de fazer muitas coisas, assim, basta que vocês creiam em vocês mesmo, assim, sabe? Eu acho que o maior limite que a gente tem é a nossa mente. E quando a gente aprende a dominar a nossa mente, nada é impossível. Pessoal, mais uma vez agradecer a Jade por estar aqui. Jade Yasmin Fex Azeredo Reis. Nossa, para de me expor desse jeito. É Jade Yasmin Reis, gente, pelo amor de Deus. Muito bom o papo, muito bom conhecer essa outra parte que eu não conhecia sua. Acho que tem muitas pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra, de uma frase sua para mudar de vida, igual aconteceu no seu caso da corrida. E vou pedir, pelo amor de Deus, gente, se inscreva, curta, compartilha. Eu achava tão chato isso, mas agora nunca pedi nada. Eu podia estar roubando, podia estar matando. Eu estou pedindo só isso para vocês. Ajude o canal a crescer para a gente trazer mais pessoas aqui na bancada. Ajude, gente, o criador de conteúdo. É sério, e sem brincadeira. Isso daqui não estava no script, não. Aliás, nada estava no script aqui, né, gente? Mas eu deixei um negócio aqui para o Danilo sortear para vocês. Se ele vai fazer ou não, eu já não sei. Daqui a pouco vocês acompanham, vai estar nas redes sociais minha da Jade. Um sorteio top. Abraço, até semana que vem.